dia, Dr. Caio, bom dia, Renata, bom dia a todo mundo que está participando e ouvindo. Aliás, vocês colocaram a régua muito alta aqui, né? O Altamiro e a Mirtz com 2 aulas aqui, e agora ficou complicado para mim para falar depois de vocês, mas estou super contente com o convite, com a oportunidade de poder falar o que a gente vem fazendo, não só no processo de retomada, mas também como é que se constitui, como é que se constrói uma política pública. Isso é importante. Então, um monte de gente veio me perguntando, né, qual é o papel da Secretaria de Esportes de uma prefeitura, o que a prefeitura pode fazer no desenvolvimento da parte da educação física, do esporte, da atividade física para a população. Então, vou contar um pouquinho de tudo. É isso aí, bom dia para todo mundo. Vou tentar ser rápido e um pouquinho diferente do que o Altamiro e a Mirtz fizeram. Eu vou fazer uma coisa um pouco mais relaxada, até porque depois de 2 aulas, como eu falei, a régua subiu muito. Eu vou fazer um pouquinho mais tranquilo, sem slide, vai ser mais no tom de bate-papo, porque já está muito estressante esse processo de isolamento social. Então vamos tentar num bate-papo aqui e fico aberto também para as perguntas. Eu queria começar, na verdade, eu sou um cara que gosta muito de frases. E aí, por que eu fui parar na Secretaria de Esportes? Da onde vem minha formação? Eu sou da área da saúde também, muitos dos que estão participando são da área. Eu sou dentista de formação, sou odontopediatra por especialização, mas acabei migrando, porque eu entendia que no consultório, ainda atendendo, eu estava mudando a vida de algumas pessoas. E através da política e da gestão pública, a gente podia dar eco e transformar isso em maior quantidade. Tem uma frase do Platão, do filósofo Platão, que eu gosto muito, que diz assim, né, o preço a se pagar pela sua não participação na política é ser governado por quem é inferior. E vendo um monte de coisas que poderiam mudar na nossa sociedade, eu tive a oportunidade de receber um convite em 2007 para trabalhar na Secretaria de Esportes, e aí foi quase uma migração e uma mudança de carreira para entender o que era a gestão pública. Hoje eu sou professor de políticas públicas, e o que a gente pode fazer, como é que a gente dialoga com a sociedade civil e como é que a gente implementa políticas públicas que de fato transformam a vida das pessoas. Então eu vou começar contando um pouquinho do que é a Secretaria de Esportes, do que é a Prefeitura, e aí a gente entra já no tema da palestra, que é o processo de retomada, que é uma coisa da curiosidade de todo mundo e da necessidade de todo mundo, quando é que a gente volta, quando que a gente está pronto para poder fazer as atividades normais. Então, hoje a Secretaria de Esportes de São Paulo, ela fala diretamente com a população, né? É o que a gente chama dentro da prefeitura ou dentro do poder público como uma secretaria de atividade fim. A gente fala diretamente com as pessoas. São Paulo hoje tem 47 clubes municipais, são clubes de administração direta, que nós chamamos, onde nós mesmos tomamos conta desses clubes. Eles estão espalhados na cidade inteira. Um famoso é o Pacaembu, que deixou, agora em janeiro, deixou de ser um clube da prefeitura. Ele foi concessionado. Quem vai tomar conta do Pacaembu nos próximos 30 anos é uma empresa que ganhou um processo de concessão. Então era um clube tradicional da cidade, o Centro Olímpico, o Parque das Bicicletas, o Serete na Zona Leste, ali no Tatuapé, tem Cidade Tiradentes, o Pelezão, que fica na Lapa, são clubes tradicionais da cidade de São Paulo, que são clubes municipais. Esses clubes atendem a população. Esse é um processo que a gente entendeu que não era muito papel da prefeitura, ou que a gente estava errando muito quando a gente fazia a gestão desses equipamentos, né? Onde a gente paga desde o professor, da água, da luz, do telefone e tudo mais. Mas a gente entendeu já num processo diferente que seria melhor mudar. Então a gente está num processo de mudança importante, que eu acho que é o que mais vai transformar o esporte na cidade aqui, para quem frequenta esses clubes municipais, onde a gente está passando a gestão dos clubes municipais para as organizações sociais, são os clubes sociais. Parecido com o que acontece na saúde, parecido com o que acontece na cultura, onde a gestão ela acaba sendo mais profissional. Nada contra, e de forma alguma contra o funcionário público, que é aquele que normalmente gere esses clubes, mas a competência e a falta de recurso nos obriga a trazer a capacitação de quem é do mercado privado, inclusive do recurso, porque hoje esses clubes são mantidos 100% com dinheiro público. Então, quando você tem uma empresa privada tomando conta, ela tem condição de ir no mercado, tem capacidade de buscar recursos, seja de leis de incentivo, seja de patrocínio, seja de parceiros que vão incorporar melhor o processo. Então, quase como exemplo, não é exatamente isso, mas imagine que os clubes municipais seriam geridos por um clube Pinheiros, por um clube Hebraica Paulistano,
Paineiras ou qualquer outro, ou até uma outra entidade, por exemplo, uma fundação como a Gol de Letra, como, enfim, tem outras tantas, o Passe de Mágica, que já tem história no mercado, que conhece os professores, que entende o processo de capacitação e o processo de atendimento. Então, esse é um processo que a gente vem tentando implementar, que eu acho que seria uma transformação de fato na cidade. Algumas coisas importantes que a gente veio fazendo na cidade, por exemplo, lei de incentivo municipal. Imagino que quem nos acompanha aí conhece um pouco da lei de incentivo federal, tanto da cultural quanto da do esporte, né? Onde você abate na lei federal o imposto de renda, na lei estadual também, onde muita gente que vive do esporte sobrevive através de leis de incentivo. No estado é a lei do ICMS, nós criamos a lei do incentivo municipal, onde você abate imposto sobre serviço, que é o imposto municipal, e através dessa isenção fiscal você apoia algum projeto esportivo ou de alguma atividade física. Isso acaba gerando mais recursos, já que o recurso do esporte ele é finito, ele é bastante pequeno, bastante curto quando a gente fala em orçamento público, embora no montante ele seja um montante grande, quando a gente divide num custeio de 47 clubes na cidade inteira e mais 13 milhões de habitantes, ele acaba sendo bastante escasso. Então, há necessidade de buscar alguns recursos privados. Dentro da cidade tem uma coisa legal, e aí, depois do que o Altamiro e a Mirtz falaram, nós criamos o processo da Rede Olímpica. A cidade de São Paulo tem ali no Ibirapuera o Centro Olímpico. Não é o Ibirapuera, o ginásio do Ibirapuera, que aquele é um equipamento do governo do estado. O Centro Olímpico fica dentro do Parque das Bicicletas e ali a gente tem 10 modalidades. A Magic Paula do basquete já foi a gestora, depois o Rogério Sampaio, judoca, que hoje é o diretor do COB, do Comitê Olímpico Brasileiro, o Henrique Guimarães, também medalhista olímpico do judô, já foram diretores. E é um equipamento que a gente usa especificamente para gerar e formar atletas, né? São 10 modalidades olímpicas e para formar atleta. O que a gente fez agora? A gente está distribuindo o processo da rede olímpica na cidade de São Paulo. Então, a ideia é ter peneiras e filtros na cidade, né? Que hoje o atleta do Centro Olímpico ele vem da cidade como um todo, ele vem da Zona Leste, ele vem da Zona Sul, ele vem da Zona Oeste. Então, a gente quer pegar polos regionais com o mesmo modelo de capacitação, de ensino do Centro Olímpico, e para poder fazer quase que uma peneira mesmo, né? Trazer aquele menino que está longe lá da Zona Leste, para que ele não tenha que atravessar a cidade como um todo, ele tem um polo do lado da casa dele e naturalmente depois você cria um processo que ele faça parte de uma seleção, uma coisa assim. Grandes atletas famosos, grandes ídolos brasileiros foram formados no Centro Olímpico, eu posso falar de vários, então esse é um processo legal, e quando a gente distribui essa rede olímpica na cidade como um todo, a gente tem uma maior capacidade de formar novos e bons atletas. Embora, tem uma coisa importante que eu queria dizer, é o seguinte: quando a gente fala de poder público, e a Mirtz e o Altamiro falaram bastante de alto rendimento, a gente forma cidadão. Não é papel do Estado, não é papel do governo formar atleta, é papel do governo formar cidadão. Então a gente usa o esporte como transformação social. A gente entende, assim como o Mandela dizia, né, que esporte e cultura são as melhores armas para se transformar o mundo, e haja visto o que aconteceu lá na África do Sul, quando ele governava no apartheid, que ele usou o rugby para aproximar negros e brancos. Aqui na cidade de São Paulo a gente também faz isso. A gente tem nossa coordenadoria de alto rendimento, sim, mas a gente usa e leva esporte e atividade física para a cidade como um todo, para as pessoas de todas as idades, criança, idoso, adulto, atleta ou não atleta, aquele atleta de final de semana, para a transformação social, que é o que a gente acredita de verdade. Então, um pouquinho do que a gente vem fazendo. A gente faz um trabalho, e aí sei, até pelo papel da Estima, pelo papel da APSEM, a importância da atividade física e da qualidade de vida das pessoas. Então, a gente criou uma coisa bastante legal, que é um diálogo com a sociedade civil. E nesse diálogo a gente criou comissões de vários setores para entender as reais necessidades de cada área. Então, por exemplo, a gente tem uma comissão que fala da medicina esportiva. Grandes nomes da medicina esportiva compõem esse grupo de trabalho que discute o que a gente pode fazer para a melhoria da qualidade de vida. Então, a gente tem um grupo de trabalho do esporte universitário, de esporte radical, de artes marciais, da pessoa idosa, que é um assunto importantíssimo para a gente levar para a cidade, para discutir o papel do esporte também como uma ferramenta auxiliar da saúde, porque mais do que eu falar, vocês que são da área sabem a importância
do processo preventivo. Então, já que a gente tem pouco recurso, a discussão é por que não trazer mais recursos para o esporte para que a gente alivie os custos de saúde, né? Então, mais gente frequentando os clubes municipais, menos gente frequentando os hospitais municipais. Em época de pandemia, isso tem bastante a ver e eu já vou contar um pouquinho disso aqui. Entrando mais um que eu queria falar, lembrei de um assunto que a gente conversou, inclusive num bate-papo que nós tivemos, eu e a Renata, sempre muito gentil e atenciosa, quando eu falei do que a gente fez com o esporte empreendedor. A gente trabalhou com o esporte pensando na cadeia produtiva como um todo, né? Quando a política pública ela é feita, a gente mexe com todo o setor, não só quem pratica atividade, mas a gente tem que pensar em quem gera recursos e como é que a gente gira a economia. Então, quando a gente fala em indústria, serviço e comércio, quando a gente cria uma política pública, por exemplo, vou contar um case de sucesso de São Paulo, que são as corridas de rua. Corrida de rua, a gente investiu lá atrás em fazer da cidade de São Paulo uma referência mundial e hoje já é. São mais de 5 corridas, em média, por final de semana na cidade de São Paulo. Corridas de pequeno, de médio e de grande porte, sendo que a gente tem 2 maratonas, né? A Maratona de São Paulo e a Maratona SP City, por exemplo. Então, é um mundo de domingo de manhã, uma loucura na cidade, gente que vem para São Paulo para poder correr e quanto que a gente impacta no mercado. Então, quando a gente pega um evento como esse, uma ação como essa, o que a gente impacta na vida das pessoas? Então, o fabricante vou dar um exemplo simples, o fabricante de tênis. Quanto mais ele não começou a produzir, porque havia necessidade, mais gente correndo, mais gente precisando de produto. Então a indústria fabrica, o comércio vende e o serviço, aí alguns eu sei que tem bastante educador físico assistindo, também reverte para vocês, porque é mais gente praticando esporte, mais gente que vai procurar comprar o serviço de vocês. Então funciona um pouquinho assim, o poder público tem que estar atento e tem que dialogar com as pessoas para poder entender quais são as necessidades e pensar na cadeia também econômica. Então, é um pouquinho do que a Secretaria de Esportes faz. A gente tem um calendário de eventos enorme, a gente é responsável por grande parte dos eventos, muitos daqueles que não são grandes eventos, mas são importantes para o segmento. Por exemplo, a gente tem, eu falei dos 47 clubes de administração direta, mas na cidade de São Paulo a gente tem 256 CDCs, que são os clubes que a gente chama de administração indireta. São mais ou menos os campos, na sua grande maioria, os campos de várzea, né? Eles estão espalhados na cidade como um todo, são equipamentos da prefeitura, são espaços da prefeitura, mas onde a prefeitura não dispõe de recurso para mantê-los. Então, como que eles sobrevivem? São associações que tomam conta e eles sobrevivem através de locação do espaço, locação do campo, hora que eles empregam para poder ceder para alguém que quer usar o campo, a quadra, o ginásio, a pista de skate, e ganham na lanchonete, enfim. Então a gente promove o evento, o esporte de fato na cidade, acontece muito nos parques também. Os parques da cidade são lugares de grande recepção de atletas e de praticantes de modalidade física, embora os parques não sejam e não estejam no nosso guarda-chuva da Secretaria de Esportes. Então, contei um pouquinho do que é a Secretaria de Esportes, do que a gente faz, quais são as nossas responsabilidades, e agora, em tempos de pandemia, veio para a gente, né, o que fazer, como é que a prefeitura não só cuida dos hospitais. Aliás, eu preciso fazer uma defesa do que a cidade de São Paulo vem fazendo. São Paulo foi muito dura no processo do começo da pandemia, né, onde a gente investiu muito na segurança, em não abrir, muita reclamação, muita gente reclamando nesse processo, se fecha tudo, se não fecha tudo, como é que é, mas hoje a gente viu que deu resultado. A São Paulo conseguiu segurar o pico da doença, conseguiu estabilizar. A mais importante, eu sei que tem bastante médico, então vocês estão mais aptos até a falar, o grande risco nosso, o grande medo, era que os hospitais não suportassem a capacidade de doente, que os leitos de UTI não fossem suficientes, e a gente conseguiu hoje diminuir muito. Então, o próprio hospital do Pacaembu, que foi começado de campanha, começou a ser desmontado, por exemplo, essa semana, porque a gente atingiu o pico e a doença começou a ir para o interior. Então, São Paulo hoje tem leitos de UTI suficientes para atender a demanda e, aos poucos, de acordo também com a liberação das atividades econômicas na cidade, também há de se fazer um estudo, porque a tendência é que, com a abertura maior, eventualmente a doença pode voltar a crescer, mas a gente vem controlando e acho que está dando certo. Mas o que a Secretaria de Esportes podia fazer para esse processo? Então, a primeira coisa,
quando veio a pandemia, que veio o processo de isolamento social, a primeira coisa nossa, desculpe, foi fechar os clubes. Esses 47 clubes nossos foram fechados. Depois, havia uma necessidade dentro dos centros de atendimento, os centros de acolhida da cidade, que atendem os idosos, pessoas com deficiência, mulheres em situação de vulnerabilidade, pessoas usuárias de drogas, eles viviam dentro de uma outra norma de distanciamento social. Então, para desafogar, a gente abriu 6 clubes municipais para receber essas pessoas. Então, um trabalho bastante próximo com a Secretaria de Assistência Social para poder fazer a recepção dessas pessoas e controlar o vírus. Também deu muito certo. Então, clube fechado, a gente abriu também sob um controle rígido de segurança, seguindo recomendações de Organização Mundial de Saúde, especialmente controlados pela Autoridade Municipal de Saúde, que dizia qual era o processo de isolamento. Então, os clubes municipais foram utilizados nesse momento para isso. Depois veio um segundo momento, que era como levar atividade física para as pessoas que estavam em casa. Ainda era uma doença nova, as pessoas não entendiam o processo, e aí a gente começou a usar as nossas redes sociais, o nosso banco de dados para poder ensinar as pessoas a praticar atividade física dentro das suas casas. Não só para o atleta, especialmente para aquela pessoa que era sedentária. Vocês falaram aqui nas palestras, né? Gente em casa não sobe mais escada, não anda na rua, não pega condução, enfim, não faz o mínimo de exercício que fazia. E aí a gente, com os nossos professores, com professores colegas, a gente foi ensinar. Depois, no terceiro momento, foi o Mexa-se. Criamos o Mexa-se São Paulo. A gente levava atividade física na casa das pessoas. Então, montamos um grupo de profissionais que rodava e roda ainda a cidade como um todo para levar atividade física. Então, professores nas ruas e as pessoas repetindo, reproduzindo os eventos dentro das suas casas, muito legal. Isso foi um movimento bastante importante na cidade de São Paulo, e como todas as coisas legais que aconteceram na pandemia, que a gente viu da questão cultural, onde as pessoas se aproximaram, o esporte também teve essa função de fazer as pessoas se exercitarem, mas especialmente se interagirem entre elas, entre vizinhos, entre colegas de rua, entre colegas de condomínio, e deu um super retorno, mostrando a importância sempre da atividade física como um processo auxiliar da saúde, como normalmente a gente usa ele auxiliar na educação, auxiliar na segurança, agora ele virou um processo auxiliar da saúde. Próximos passos agora, né, que eu acho que é a grande pergunta, o tema do nosso papo aqui: o que vai abrir, quando vai abrir, como vai abrir, em que condições serão essas. Esse é um trabalho bastante complicado, pessoal. Abrir academia, abrir esporte, é uma coisa que não é de um dia para o outro. A gente vem pegando experiências do mundo inteiro para entender o que fizeram direito, o que fizeram errado, o que dá certo, o que não dá certo. Enfim, quase 80, 90 dias a gente já vem dialogando, a gente já faz comumente, como eu disse para vocês, um papo com a sociedade civil e com setores específicos da sociedade e especialmente do esporte. Então, a gente juntou essas pessoas para poder criar esse protocolo de retomada. E a gente viu algumas experiências. Então, pegamos estudos acadêmicos para entender qual era o impacto da doença, o impacto de um possível retorno e como é que a gente fazia. Chamamos todas as federações e confederações das mais variadas modalidades do alto rendimento para pensar no alto rendimento e na prática da atividade física para criar um protocolo modalidade a modalidade, como que cada um e cada dirigente de entidade que entende a sua prática podia colaborar com o documento. O documento ficou naturalmente só das atividades, gigantesco, para entender, olha, como é que a arte marcial pode voltar, quais são os riscos e quais são as condições, como é que os esportes sem contato e de baixo risco, eles podem colaborar. Enfim, criamos esse protocolo, faseamos ele para colocar, por exemplo, as modalidades de baixo, de médio e de alto risco de contaminação, e dentro desse critério, quais que voltariam antes. Porque a gente entende, por exemplo, eu vou dar o exemplo de alguns, o golfe, o beach tênis, o esporte náutico, que são esportes outdoor, sem contato, individuais, eles têm quase nada ou, no mínimo, um baixíssimo risco de contágio. Em contrapartida, algumas outras modalidades, elas podem ter um alto risco, então, eventualmente, elas podem estar liberadas um pouquinho mais para frente, de acordo com a evolução da doença de cada região. Como é que é feita a liberação
das atividades dentro da cidade de São Paulo, dentro do estado de São Paulo. O famoso STF, que é, aliás, hoje muito famoso, né, todos falam do STF, determinou que o Estado, os governos do Estado, eles determinam quais são os padrões das suas regiões, e as cidades, elas têm autonomia só de apertar mais o que foi decidido pelo Estado. Então, o Estado determina em que fase está a doença na sua região, e a cidade diz, olha, eu aperto ou mantenho desse jeito. Então, o governo do estado vai colocando, aqui em São Paulo a gente chama de Plano São Paulo, e ele vai determinando quando que a gente dá cada fase e o que pode ser aberto em cada fase. Na semana passada, imagino que alguns de vocês viram, a gente conseguiu a liberação dos clubes sociais, os clubes particulares, não esses clubes municipais que eu falei para vocês. Mas tem um detalhe importante no que aconteceu, e eu sei que houve muita dúvida de muita gente. O porquê que os clubes sociais puderam ser abertos? Na verdade, houve um equívoco do governo do estado quando quando fez o Plano São Paulo, não colocaram os clubes. Então, uma vez que eles não estavam proibidos, eles estavam liberados. Então, a gente conseguiu essa brecha para poder liberar os clubes, claro que dentro de um protocolo para a liberação dos clubes. Então, em princípio, os clubes foram liberados para 4 horas, com muita discussão, os clubes falaram, olha, não nos interessa abrir 4 horas, passamos para 6, os clubes continuaram falando, não nos interessa 6 horas, por conta de pessoal, do custo de abertura do clube, até que a gente conseguiu um maior tempo e os clubes começam a ser abertos já na semana que vem. Alguns clubes abriram, inclusive ontem, para começar a fazer seus testes, porque a gente também entende que maior tempo de abertura você acaba diluindo o seu público e menos risco de contaminação. Então, foi um ganho, para vocês terem ideia, o esporte que estava lá na última fase, a gente conseguiu antecipar 2 fases e os clubes aqui da cidade já foram abertos, e na segunda-feira próxima, os clubes municipais, esses 47, também estarão abertos. Os clubes municipais, diferente dos clubes sociais, com uma carga horária diferente, das 6 ao meio-dia, para o processo normal, naturalmente, porque os clubes sociais eles têm muito mais recursos, eles têm muito mais estrutura e eles conseguem se adaptar. Mas aí virou uma regra a gente fez isso em diálogo com o Sindiclube, com a Sesc, por exemplo, que representam os clubes, e aí cada clube pode colocar também na regra que eles podem apertar mais e não afrouxar, cada clube cria a sua regra lá para dentro. Novidade para vocês, e eu sei que tem muita gente que é da área de academia, da área de nutrição, a Renata, que é uma atleta de alto rendimento, são as academias. Conseguimos ontem no Plano São Paulo antecipar a academia que estava lá na fase vermelha para a fase amarela. São Paulo, a cidade de São Paulo, entrou na fase amarela e as academias começam a ser liberadas agora. Qual que é o processo? Agora, cada prefeitura, cada cidade cria o seu protocolo e a sua minuta para poder fazer a liberação das academias. Então, a gente já está com o protocolo que a gente fez em parceria com a CAD, que representa as academias, e mais outros, o CREF participou junto, e mais outros representantes do segmento, para definir detalhe por detalhe de qual é o procedimento de abertura das academias. Então, acho que para a semana que vem a gente já tem novidade. Nos próximos dias, as academias cheias de restrição, com 30% da ocupação, com distanciamento de 6 metros entre as pessoas, e mais um caderno enorme do que pode e do que não pode, desde o bebedouro, do que pode, se treina com máscara, se treina sem máscara, profissional que vai estar com máscara, mas depois com detalhes. Eu não vou colocar detalhe por detalhe aqui, até por isso eu não coloquei a apresentação, porque com o risco de ficar chato, e os detalhes depois a gente pode disponibilizar para vocês de como é que funciona. As outras atividades, o futebol, por exemplo, que a Mirtz estava lá com o Palmeiras, o foguetório estava ali. Mirtz, eu acho que na verdade não era pelo Palmeiras, eu acho que era pelo aniversário de conquista do título do Corinthians. Hoje, dia 4 de julho, é o título da Libertadores do Corinthians. Então, tenho a sensação que aquele foguetório foi por isso. Uma brincadeira, só porque eu sei que você trabalha lá com o grupo do Palmeiras. O futebol deve voltar em breve, em algumas cidades e alguns estados do Brasil já voltaram. Em São Paulo volta em breve também, cheio de regra, ainda sem público. Mas o futebol, por seu tamanho que ele é, uma modalidade à parte, mas também cheio de regra, e a gente vem tomando por base outras funções, outras referências do mundo. Por exemplo, a Alemanha tem feito um trabalho super legal e o futebol volta assim. Também no Plano São Paulo, anunciado ontem, os grandes eventos,
as ações de grande porte, junto de bastante público, devem acontecer a partir de 12 de outubro. Se tudo se mantiver assim, em 12 de outubro está previsto para que os grandes eventos, e aí a gente coloca as competições esportivas de médio e grande porte, também estariam nessa data. Claro que eu lembro que tudo isso depende da doença. Eles colocaram uma regra que você precisa analisar a doença durante 28 dias. Se ela mantiver no mesmo patamar, aí está liberado. Então, dentro dessa conta, a partir de 12 de outubro, estaria liberado para fazer atividade física e os grandes eventos, por exemplo, as corridas de rua, os grandes campeonatos e tudo mais. E aí, lembrando, o faseamento das atividades e das modalidades de acordo com o seu grau e risco de contaminação. Então, é mais ou menos assim que a gente trabalha, é mais ou menos assim que a gente entende o processo de retomada. Eu sei que, mais do que eu falar, tem muita dúvida. O Dr. Caio deve estar recebendo, e eu recebi aqui já no paralelo, um monte de gente perguntando quando volta, o que volta, o que não pode, o que pode. O que a gente precisa fazer, pessoal, é uma doença nova, nem todo mundo tem as respostas, inclusive nós não temos todas as respostas. A gente precisa trabalhar em conjunto. A gente precisa entender que quando um clube reabre, não quer dizer que está tudo liberado como se fosse uma noite de Réveillon. Não é, olha, 23h59, falta um minuto, virou, está tudo certo, ano novo, vida nova e volta tudo ao normal. Não é. Vai ser um processo gradativo, as pessoas têm que respeitar, não adianta marcar, cada lugar tem que criar a sua regra, mas mais do que isso, como aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro, antes de ontem, né? Imagino que grande parte das pessoas tenham visto os bares cheios de gente. Isso, por mais que a prefeitura tenha colocado regra, tenha pedido para os restaurantes fazerem, se o munícipe, se o cidadão não respeitar, não vai adiantar nada e a doença vai voltar e a gente volta para trás. Aquilo que estava liberado vai ser fechado de novo. Então, é um processo não simples de fazer, mas que tem que ser feito com a colaboração das pessoas. Eu não quero tomar muito mais meu tempo, eu acho que tem bastante gente que tem dúvida. Eu vou terminar, eu comecei falando de uma frase do Platão, no meio falei de uma frase do Mandela, que é um cara que eu gosto bastante, com a história no esporte, especificamente uma história humana e uma história do esporte muito grande, mas vou terminar com uma frase que eu gosto muito também e aprendi, porque eu sempre trabalhei por propósito, sempre trabalhei pensando nas pessoas, o que me move é poder ajudar as pessoas, mas aí usando uma referência de alguém que eu gosto muito e que virou uma referência para mim, eu vou terminar com a frase da Renata, que é: busque seu propósito, deixe seu legado, é isso que a gente quer no esporte, é isso que a gente faz no poder público, como a gente pode colaborar. Então, fico à disposição, eu passo agora para o Dr. Caio. Dr. Caio, toca daí e ficamos aqui no aguardo para a nossa mesa redonda.